Vamos direto ao ponto. Quando se fala em inteligência artificial para negócios, existe uma pergunta fundamental. Estamos falando de uma ferramenta para fazer tarefas do dia a dia ou de um verdadeiro sócio estratégico? Acredite, essa mudança de mentalidade é o que pode redefinir completamente uma operação. Então, vamos pensar nisso juntos? A questão que guia toda a nossa análise hoje é essa. A IA que está sendo usada no dia a dia, ela está só executando comandos, sabe, como um assistente? Ou ela está participando de verdade das decisões mais importantes, agindo como um sócio? A diferença entre uma coisa e outra, bom, é gigantesca. O nosso objetivo aqui é exatamente esse: parar de pensar no operacional e começar a elevar o uso da IA. Não se trata de pedir para a IA escrever um e-mail, não. A ideia é conseguir análises profundas, daquelas que realmente informam decisões sobre investimentos, contratações, estratégia de mercado, coisas que fazem a diferença. E o primeiro lugar onde essa transformação fica bem clara é em vendas. Vamos dar uma olhada em como prompts estratégicos podem virar o jogo no processo comercial, colocando o foco onde ele sempre deveria estar. E aqui está a grande virada de chave. Uma venda consultiva de alto nível para de ficar falando das características do produto e passa a se dedicar a diagnosticar a dor, o problema real do cliente. É aí que a IA se torna uma ferramenta poderosíssima para manter esse foco, sempre. Agora, olha que interessante a aplicação prática disso. Observe bem este prompt. Ele não está pedindo um script de vendas genérico, de jeito nenhum. Ele define um contexto super claro, estabelece uma tarefa específica e depois quebra a análise em etapas. A IA precisa agir como uma gerente de vendas experiente para diagnosticar em que estágio o cliente está, preparar uma estratégia, pensar na abertura da reunião e até sugerir aquelas perguntas-chave que movem a conversa para a decisão. Isso é preparação estratégica de verdade, não é chute. E pronto. Essa frase resume tudo. Quando os prompts forçam a gente a descrever o contexto do cliente, a análise inevitavelmente se torna centrada nele. É uma mudança de perspectiva que a própria ferramenta ajuda a forçar, garantindo que a solução para o problema dele seja sempre o ponto de partida. Ok, saímos de uma aplicação mais específica, como vendas, e agora vamos subir de nível. O lance agora é usar a IA para fazer um diagnóstico completo, bem estruturado, de uma situação de negócio, por mais complexa que ela seja. Então, o que é, afinal, esse tal de prompt mestre? Pensa assim, é um comando que dá uma persona, um papel muito específico e poderoso para a IA. Tipo, você agora é um consultor sênior com 20 anos de experiência. E a instrução é para analisar um problema não de forma superficial, mas seguindo um roteiro rigoroso de diagnóstico. E aqui a gente consegue ver a estrutura por trás dessa análise. A técnica é chamada de Chain of Thought, ou cadeia de raciocínio. Ela exige que a IA pense passo a passo, como a gente vê no prompt. Primeiro, identificar os fatos. Depois, mapear todas as partes interessadas. Em seguida, listar cenários e riscos possíveis. E só lá no final, com base em tudo isso, ela apresenta a recomendação. Isso evita respostas apressadas e garante uma análise, olha, muito mais robusta. Mas talvez o elemento mais poderoso de todo esse processo seja este aqui. O prompt manda a IA formular uma pergunta incômoda. Sabe, aquela pergunta que talvez todo mundo esteja pensando, mas que ninguém tem coragem de fazer? É nesse ponto que a IA deixa de ser uma simples assistente e vira um parceiro estratégico de verdade, forçando um confronto direto com os pontos cegos do negócio. Olha, ter um processo genial é uma coisa. Agora, garantir que ele seja executado com consistência por toda a equipe, esse é o verdadeiro desafio da gestão. É aí que a sistematização entra em campo. Essa é a pergunta que tira o sono de muito líder por aí. Como é que se faz para que aquele jeito genial que uma pessoa tem de resolver um problema possa ser replicado por todo mundo, sem perder a qualidade no caminho? A resposta está em transformar o conhecimento que está na cabeça das pessoas em processos claros e escritos. Que aqui está a solução prática. Este prompt específico transforma a IA numa criadora de procedimentos operacionais padrão, os famosos SOPs. Basta descrever o processo, dizer quem executa e qual o resultado esperado, e a IA gera um documento completo, com o passo a passo, os critérios de qualidade e até o prompt exato que o colaborador deve usar no sistema. Isso sim é escalar inteligência. Bom, depois de explorar todas essas ferramentas, vamos para a conclusão. E para o lembrete mais importante de todos sobre o papel da liderança nesse novo cenário que se desenha. Essa frase aqui precisa estar sempre em mente. A IA é um amplificador. Ela acelera, e muito, a capacidade de processar informações, de explorar novos ângulos, de formatar a comunicação, mas ela não substitui o julgamento. A responsabilidade pela decisão final, com todas as suas nuances, com todas as suas consequências, ela continua sendo humana.
E para fechar, fica essa provocação. Com essas novas ferramentas para acelerar a análise e aprofundar o diagnóstico, qual é aquela decisão importante que talvez estivesse sendo adiada e que agora pode ser enfrentada com muito mais clareza e velocidade? A oportunidade está aí.